Antes de falar de Omar Brandão, me permita só um minutinho, Brandão. É porque toda vez que chove e algum motorista tenta passar por um ponto de alagamento, vem o risco de perder a placa do veículo, né? Você sabe disso. E aí, o que fazer, ou até mesmo onde procurar essa placa? Eu tô ao vivo com Letícia Silva, que vai explicar pra gente o que fazer. É um prejuízo medonho, né, Letícia? Perder a placa hoje em dia. Bem-vinda, querida. Boa tarde. Oi, Paulo Neto, olá para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o Correio Verdade. Exatamente, muita gente perdeu aí a placa dos veículos nas enchentes, né, devido a essas fortes chuvas do fim de semana. E aí, o que fazer quando essa placa é perdida? Bom, é necessário fazer um agendamento no site do Detran para substituir a placa. Vale lembrar que circular com o veículo sem a placa pode acarretar multa no valor de R$ 293,47. Por isso, a pessoa precisa fazer o agendamento no site do Detran. Quem vai explicar mais para a gente sobre esse assunto é o Renato Prado, que é gerente de vistoria e emplacamento aqui do Detran PB. Renato, boa tarde para você. Explica para o nosso telespectador a importância de fazer esse agendamento. Então, hoje o atendimento do Detran PB, ele é todo realizado através de agendamento para que haja uma organização e uma previsibilidade no atendimento para o usuário, tá? Então, as pessoas que perdem as placas, isso é bem comum nesse período chuvoso. Todos os anos ocorre esse excesso de demanda por placa devido à perca. Então, basta realizar o registro do boletim de ocorrência e faz o agendamento para solicitação de placas, tá? Então, se dirige ao Detran, realiza a vistoria e faz o requerimento e paga a taxa da placa e da respectiva vistoria do veículo. Tá? Renato, se o carro da pessoa, por exemplo, tiver ainda aquela placa mais antiga, né, não a do Mercosul, por exemplo, existe algum tipo de diferença na hora de fazer a solicitação ou não, ou como proceder neste caso? Boa pergunta. É importante frisar que existe uma diferença, tá, entre uma reposição de placa do Mercosul, que é um procedimento mais rápido e mais ágil, onde através desse agendamento que foi citado, o usuário vai se deslocar à vistoria do Detran ou alguma empresa credenciada ao Detran, realiza a vistoria e aqui no próprio setor de vistoria já é realizada a emissão da guia. Assim que houver a compensação dessa guia, a solicitação vai para a estampadora, a placa vai ser feita e já pode ser instalada. Ponto. No caso de placas cinzas, o processo é um pouquinho mais lento porque exige uma conversão de placa do padrão cinza para Mercosul. E aí deverá ser apresentado outros documentos, como comprovante de residência, CRV do veículo, e o processo será tramitado e passará pelo crivo da auditoria do Detran, e aí posteriormente a instalação da placa. Tá? O que fazer, por exemplo, se alguém que está acompanhando a nossa programação encontrou alguma dessas placas? Aqui vocês têm esse serviço de recolher a placa, algo desse sentido, ou não? A pessoa deve procurar outros meios para tentar devolver a placa para aquela pessoa que perdeu? Olha, as pessoas que encontrou, né, é recomendado que se dirija à central de polícia e proceda com a devolução dessas placas. O Detran não tem serviço de recolhimento de placa, tá? No caso das placas dianteiras, não envolve nenhum tipo de lacre e se o usuário encontrou, tá, pode proceder com a instalação novamente no local, desde que a placa esteja legível e esteja fixada no padrão original do veículo. Aí, Renato, muito obrigada pelas informações. Eu só queria que você reforçasse mais uma vez com relação ao agendamento pelo site do Detran, qual o site? Através do portal do Detran, tá? O serviço que deve ser escolhido lá é a solicitação de placas. Então é bem simples, agenda, tem vaga até para o próprio dia, na maioria das vezes. E temos postos também como o Detran do Valentina, Detran do Shopping do Automóvel e a própria sede aqui. Então é bem simples e rápido para solucionar o problema. Lá mesmo a pessoa já consegue verificar o valor, né? Que você estava me explicando aqui nos bastidores, que esse valor ele varia um pouco, né? O valor ele varia mensalmente pela UFIR-PB e pela própria característica do veículo. Então, é um valor cobrado a um par de placa, às vezes é só uma placa dianteira, motocicleta, se for o caso, é um valor diferente. Então, no momento lá do atendimento, ele já vai conseguir identificar o valor, tá? Ok, Renato, obrigada pelas informações, a gente agradece. Paulo Neto, é com você. Boa dica, viu, Letícia? Um abraço a você, muito obrigado ao Renato também pelas informações, pelas explicações. Lembrando que essa placa nova,
a famosa placa do Mercosul, ela também não tem lacre na traseira, né? Nem na dianteira, nem na traseira. Só aquela placa cinza, aquela placa mais antiga, é que ainda tem o lacre na traseira. Então agora você já sabe. Passou no alagamento, perdeu a placa, ou você encontrou a placa, deixa lá na central de polícia, né, Cristina? Não é no Detran, não. Na central de polícia, e você que perdeu, pelas dicas do Renato aí, já dá para você saber quais são os próximos passos para você adquirir uma nova placa para o seu veículo. Não pode andar com veículo sem placa, você pode levar multa, tá bom? E tem muita gente que passa em alagamento também, aí, ó, ferra tudo no carro. Tem gente que tá, a lâmina d'água não percebe a altura da lâmina d'água, acaba dando problema no carro.